Ageu 2, de 1 a 9. Amém? Vamos ler? Acompanhe a leitura. Os meninos projetam aí, para quem não tem uma versão diferente da minha. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Fecha seus olhos mais uma vez. E vamos mais uma vez elevar a voz a Deus em oração, pedindo ao Senhor e rogando ao Senhor para que nos ensine essa verdade. Fale ao nosso coração hoje. Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante de Ti, da Tua igreja e da Tua santa palavra. E isso causa temor a nós. Porque tudo diz e sempre dirá a Teu respeito. Aquele cuja a luz é inacessível. Aquele cuja santidade é insondável. Cuja grandeza, majestade, a glória não pode ser medida por homens, avaliada pelos homens. Por isso nós nos submetemos ao Teu santo livro, à Tua palavra, e rogamos que o Teu temor e o Espírito do Senhor se apodere dessa igreja nessa hora. Enche esses corredores, destranque os corações travados, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro, que o Teu Espírito poderoso possa amarrar o valente que tenta roubar essa semente hoje. Ó Deus, e que a presença sobrenatural, majestosa, gloriosa do Senhor esteja sobre este lugar. E que na exposição desse texto, o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você que talvez visita essa igreja acha um tanto estranho. Às vezes até a formalidade que a mensagem é passada. Isso porque, fazendo uma análise rápida, de fato eu concordo com grande parte dos irmãos. O púlpito tem virado uma bagunça, um picadeiro, onde a ideia é que você sorria bastante no culto, saia muito alegre, feliz, realizado, e aprenda nada da palavra de Deus. Nós temos vivido a geração mais analfabeta da Bíblia, irmão. E isso é um pavor para nós, como igreja. As pessoas não sabem coisas básicas das Escrituras. Pelo fato de não terem o hábito de ler a Bíblia diariamente em casa. É claro que eu não estou falando de todos aqui, mas uma grande parte de cristãos hoje. E a segunda é pelo fato de quando eles vão à igreja para ouvirem o Evangelho, eles se deparam muitas vezes com palhaços
entretendo bodes, gastando o tempo deles, para poder cativar o coração das pessoas, a fim de que essas pessoas fiquem no grupo da igreja e aumentem os seus orçamentos. Isso é motivo de nós orarmos e chorarmos diante de Deus. Porque nem toda igreja que está cheia de pessoas quer dizer que o Espírito de Deus está naquele lugar. Nem todos os homens que pregam, que são amados pela multidão, quer dizer que eles estão cheios do Espírito de Deus. Muito pelo contrário, se você for olhar a história, os profetas eles eram mais odiados. Os falsos profetas eram amados. Os verdadeiros eram odiados e perseguidos. Por isso Jesus fala para o povo assim: não se entristeça se perseguirem a vocês e odiarem vocês, porque antes eles odiaram a mim e os profetas que vieram de vocês. Então, como que você avalia, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você recebeu um convite para vir a essa igreja, ou talvez você venha a essa igreja já há algum tempo e está flertando com essa igreja, fala assim: pastor, eu tenho gostado daqui. Como que você avalia essas coisas? Você não avalia o humor do pastor. Você não avalia a estrutura gigantesca do templo. Você não avalia nem as ideias de ministérios, os trabalhos. Você precisa estar seguro. Então você precisa avaliar se a Escritura está sendo ensinada de maneira fiel. É a única coisa que vai te garantir, que vai te dar segurança, que vai manter a sua fé no dia da adversidade, no dia da perseguição, no dia da provação. Eu não posso garantir você. Essa igreja não pode garantir você. Mas a palavra de Deus que é ministrada nesse local, o Deus que habita neste lugar, que tem compromisso com o santo livro, Ele pode nos garantir pela sua palavra. Então você precisa ter isso em mente. Nem sempre você vai sair daqui feliz. Tantas outras vezes você vai sair chateado comigo. Outras tantas nem vai gostar muito de mim. Mas a pergunta é: você aprendeu o santo livro? Você conheceu a Deus mais? Então cuidado com o que você ouve nesses últimos tempos. É um alerta antes de eu começar a pregar. Cuidado com o que vai ser anunciado. Cuidado com onde os seus ouvidos estão, a quem você está dando os seus ouvidos, dizendo que é a palavra de Deus. Cuidado para você não, por causa desse evangelho deturpado que tem se ensinado, você não está no meio daquela multidão que a Bíblia fala que vai enganar uma grande parte de pessoas. Quando o falso profeta chegar, quando ele aparecer, quando o homem da iniquidade aparecer, a única forma de você estar seguro é conhecendo o evangelho. Você não está seguro se você falar em línguas e interpretar. Você não está seguro se você receber dons espirituais, se você receber dom de cura, de prodígios e sinais. A Bíblia vai dizer que os homens chegaram e falaram o seguinte: mestre, em teu nome nós realizamos prodígios e sinais. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Cuidado para que você não esteja inserido, o seu nome não esteja nessa lista. Pastor, o que eu devo fazer para o meu nome não estar nessa lista? Conheça o evangelho. Siga a orientação do profeta Oséias. Se esforce por conhecer o Senhor. Se esforce por conhecer esse livro. Se esforce por saber quem Deus é. E você vai parar de comer essa comida de falso profeta, que muitos comem ainda hoje. Então, um alerta para você que eu quero te dar hoje. Eu quero trazer hoje uma mensagem. Preste atenção. Na primeira mensagem aqui do profeta Ageu, nós vimos que o povo volta cativo da Babilônia, 70 anos de cativeiro. E por que, pastor, o povo ficou 70 anos no cativeiro? Porque o povo pecou contra Deus. Porque o povo desobedeceu a Deus. Porque o povo se mergulhou em idolatria. Deus entrega a nação e ela vai levada cativa. Jerusalém está totalmente destruída, totalmente devastada. Só que Deus já havia determinado o tempo do cativeiro e ele falou que haveria de ser de 70 anos.
E quando se cumpriu o tempo de 70 anos, acontece algo inacreditável. Tão inacreditável que até nas nações vizinhas eles falavam a respeito de Israel. Realmente, Deus fez grandes coisas por esse povo. Salmo 126. Ciro, rei da Pérsia, assina um decreto e libera o povo para voltar para Jerusalém com uma ordem. Ciro havia tido ciência da profecia, e a profecia falava que Deus levantaria Ciro, um rei persa, para ser o restaurador de Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, o templo. E uma vez que a glória de Israel estava no templo, porque Deus havia feito uma aliança com o seu povo, e dito que Deus habitaria nesse templo, Deus havia dado a ordem para Moisés, falou: Moisés, faz o tabernáculo e eu vou habitar nele. E agora Deus então habita a presença, a glória de Deus no templo que Salomão ergueu. Esse templo é também destruído por Babilônia. Ciro então diz o seguinte: vocês vão voltar e vão primeiro reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém. Ele envia recursos. O povo retorna na primeira leva sob o comando de Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. E a ordem é o seguinte: reconstrua a cidade, reconstrua o templo, o lugar de adoração. A nação de Israel estava 70 anos sem oferecer sacrifícios no templo, sem cultuar a Deus, sem louvar a Deus no templo, com as suas ofertas, com os seus sacrifícios. Então a ordem primeiro era reconstruir o templo. O povo então começa a reconstruir o templo, mas ele deixa para lá. E essa obra agora fica parada durante 16 anos e o povo começa a construir as suas próprias casas. Começa a trabalhar com seus próprios interesses, começa a se esforçar para conquistar os seus próprios interesses, uma realidade bem peculiar e bem comum nossa hoje. Nós deixamos muitas vezes de fazer as coisas de Deus pelos nossos próprios interesses. E nós vimos isso nessa primeira mensagem. Via de regra, a maioria dos cristãos hoje, primeiro eles fazem as coisas deles, todas deles, e se sobrar um tempo, eu faço as de Deus, porque afinal de contas eu preciso comer, vestir, ter carro. Mas a palavra de Deus fala que Deus vai acrescentando essas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas eu acrescento, ou seja, é Deus quem nos dá essas coisas. Mas aí a primeira mensagem foi focada nisso. E aí nesse tempo então Deus levanta o profeta Ageu. 2 profetas profetizaram depois do exílio. Ageu e Zacarias. E Ageu então vira e fala o seguinte: Deus vai chamar Ageu, e Ageu dá uma mensagem dura para esse povo. Ageu fala o seguinte: por acaso vocês vão habitar em casas apaineladas, em casas luxuosas, e o templo de Deus sobre os escombros? E Ageu chama a atenção do povo. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e Deus então falou por intermédio do profeta Ageu. Veio a palavra do Senhor a Ageu dizendo: Ageu, fala com esse povo, primeiro a minha causa, primeiro a minha casa e depois a de vocês. Essa foi a ordem. E aí nós vimos, então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vimos essa primeira mensagem, Deus corrigindo o seu povo, porque o seu povo estava colocando as suas coisas em primeiro lugar e não as de Deus. A segunda mensagem foi a resposta do povo, do capítulo 12 ao capítulo 15. E nós vimos que a resposta do povo foi positiva, que ao serem corrigidos o povo respondeu positivamente. O povo então se arrependeu do que estava fazendo, se reanimaram e começaram então a trabalhar para a reconstrução do templo. E aí então vem uma terceira vez, Deus fala uma terceira vez com Ageu, e Ageu vai uma terceira vez a esse povo. E agora, esses versos que nós lemos. Por quê? Uma coisa é conseguir que o povo de Deus volte ao trabalho. Outra coisa é fazer esse povo permanecer no trabalho, perseverar no trabalho. Meu irmão, um dos maiores desafios do pastor hoje não é dar um choque de realidade em você. Hoje o maior desafio meu enquanto seu pastor é fazer você permanecer trabalhando na obra de Deus. É fazer você perseverar na obra de Deus. Muitas vezes nós começamos com projetos e todos se empolgam e de repente eles param no meio do caminho. Muitas vezes ele não consegue manter a mesma motivação.
o mesmo empenho, o mesmo esforço. Via de regra, as pessoas acreditam que essa obra aqui é do pastor, que a missão aqui da igreja é do pastor, que o trabalho a ser realizado aqui é do pastor. E talvez nós acreditamos que nós somos voluntários. E como eu sou voluntário, eu faço sei lá quando dá e se eu tiver com vontade. Mas Deus está falando para nós que aqui não, que no meio do povo de Deus não existe voluntariados, existe vocacionados, aqueles que foram chamados com um propósito. Deus então chama esse povo e Ageu vai até esse povo, agora com a palavra de Deus. A reconstrução do templo era uma tarefa especial, porque significava a restauração da verdadeira adoração em Jerusalém. E Ageu então transmite mais 3 mensagens curtas para incentivar os trabalhadores a completar o serviço. Com essas mensagens, Ageu vai reposicionar a visão do povo. Com essas mensagens, Ageu vai falar o seguinte: olha, prestem atenção. Não é só o impacto. Vez ou outra acontece isso com você aqui, acontece isso com muitos cristãos. Você ouve uma mensagem que chacoalha você, e aí você me chama no final do culto e fala: pastor, eu preciso fazer algo para Deus, urgente. E eu falo: tudo bem, deixa eu esperar uma semana para ver se ele vai continuar. E aí ele esmurece de novo. Uma das tarefas mais difíceis do líder é manter os seus liderados animados. Só que preste atenção, meu irmão, eu não consigo manter você senão pelo Evangelho, senão pela palavra de Deus. Senão eu serei tão frustrado se eu depositar a minha confiança e com a minha habilidade eu tentar motivar você. Eu oferecer você cargos e mais cargos, eu tentar colocar você em um pedestal na igreja, a fim de inflar o seu ego de maneira que você possa trabalhar ainda mais. Meu irmão, se a cruz de Cristo não fizer isso com você, se o sacrifício do Filho que comprou você não o manter motivado, não será esse mísero pastor que o fará. Eu não consigo fazê-lo. Ageu então vai até esse povo. E aqui começa a terceira mensagem de Ageu. Quando os alicerces do templo haviam sido lançados, há 16 anos, preste atenção. Há 16 anos atrás os alicerces foram lançados, o povo abandonou. Ageu vem e chama a atenção do povo. O povo começa a juntar os materiais e retoma o trabalho. Só que preste atenção, algo está acontecendo. Porque alguns homens mais velhos, ao olharem para trás, os mais antigos, olharam para trás e viram a glória, a pujança do primeiro templo, e eles ficaram angustiados e desanimados. Porque eles olham para a beleza, para o esplendor do templo que eles haviam conhecido. Os mais antigos que estavam ali ficaram desanimados. Deixaram a obra, porque viram que os recursos eram poucos, e que jamais eles conseguiriam reconstruir um templo com aquele esplendor que era o primeiro templo. O que mais acontece na igreja é isso, irmão. Os mais velhos da igreja são os mais desanimados para um monte de coisa. Não são todos. Acontece em várias igrejas, em todas as igrejas. Os mais antigos da igreja são os mais desanimados. Eles não têm ânimo para nada. Eles acostumaram com a glória do primeiro templo. Eles acostumaram com a mensagem do pastor. E várias vezes acontece isso. São poucos aqueles, os do início, que conseguem manter. E aí o profeta vem, Deus vem e usa o profeta para falar o seguinte: olha, preste atenção, eu vou dar em vocês uma injeção de ânimo. Então todos os mais velhos, ovelhas minhas aqui, preste atenção. E você mais novo aí, que é novo da igreja, viu como é que eu trato aqui? Então daqui 10 anos você é o mais velho também. Eu vou dar uma injeção de ânimo em você hoje. A obra precisa continuar. O trabalho precisa ser feito e realizado. E as experiências que nós tivemos lá no início, os milagres que nós provamos lá no início, Deus tem experiências novas para hoje.
milagres novos para hoje. A unção lá de trás não serve para hoje. O azeite lá de trás não serve para hoje. O vinho novo lá de trás não serve para hoje. Deus tem vinho novo hoje. Deus tem unção nova hoje. Deus tem azeite hoje. E a obra de Deus continua a avançar. Deus continua fazendo as mesmas coisas ainda hoje. Deus continua fazendo do mesmo jeito. Agora a pergunta para os velhos: por que o desânimo? Porque as reuniões de oração não estão cheias de vocês aqui. Porque as escolas bíblicas ainda estão vazias. A obra de Deus continua. Deus continua provendo, Deus continua fazendo, Deus continua realizando milagres. O profeta Ageu está passando por isso. Os mais velhos desanimaram, enquanto os mais novos estavam celebrando, empolgados. Isso acontece na igreja. Enquanto os mais novos estavam empolgados, porque estavam construindo um templo para Deus, os mais velhos estavam assim: esse templo não é nada perto do que a gente já viu. E desanimaram. Então veio a palavra do Senhor a Ageu. E Ageu então transmite a mensagem. Transmite essa mensagem a esse povo. Mas preste atenção no texto. Ele diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º dia no 21º do mês. Essa data não está aqui por acaso, meu irmão. Nenhuma data na Bíblia é colocada por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Por que a data foi mencionada? Porque essa data corresponde ao dia 17 de outubro, o último dia da festa dos tabernáculos, trazendo para o nosso calendário, dia 17 de outubro, o último dia da festa dos tabernáculos. Que festa era essa? Era a festa que o povo se reunia para adorar e celebrar o Senhor pela colheita, e lembrar do tempo da peregrinação no deserto. E essa festa então durava esses dias, e no último dia, o profeta Ageu, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, e ele vai no último dia da festa dos tabernáculos e traz essa palavra de encorajamento para o povo, dá uma injeção de ânimo no povo. Mas pastor, e daí? A questão é que nesse mesmo dia, nessa mesma data, há alguns anos atrás, o rei Salomão havia consagrado o templo ao Senhor. Nessa mesma data, para Deus mostrar para o povo assim: preste atenção, Deus está escrevendo a história do seu povo nos mínimos detalhes. Anos se passaram, e a palavra do Senhor veio exatamente no dia da consagração do templo, que era a glória de Israel do passado. Agora no novo templo, na reconstrução desse templo, veio a palavra do Senhor também no mesmo dia, para encorajar essas pessoas. E aí o profeta então começa a trazer ânimo para o povo, lembrando de 4 coisas que eu quero pensar com você hoje. E agora começa a mensagem. Não dorme não, fica comigo aqui. Eu estou tentando não gritar muito para você acostumar. Se você não acostumar a dormir, eu vou gritar. 4 coisas que o profeta lembra. Primeiro, usa a presença do Senhor. Segundo, a aliança do Senhor. Terceiro, a promessa do Senhor. E quarto, a provisão do Senhor. Escute isso aqui. Primeira coisa, a presença do Senhor. Olha o verso 4, ele diz: Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Ageu não está negando aqui que o novo templo era como nada. Ele disse isso aqui. Olha, vocês que são mais velhos, lembra como é que era o templo lá do passado? Esse templo é como nada mesmo. Ageu não está negando que esse templo é assim, mas isso não era importante. O importante é que a obra de Deus estava sendo feita, e o povo de Deus deveria contar com algo imprescindível na sua obra. Meu irmão, não se faz a obra de Deus sem a presença de Deus. Deus é quem é o dono da obra. Um
Um comentarista bíblico, eu não lembro se foi A.W. Tozer, talvez os meninos vão lembrar. Ele disse o seguinte: se o Espírito Santo saísse da igreja hoje, nós continuaríamos fazendo nossas atividades sem notar nenhuma diferença. Preste atenção na denúncia dele. Se o Espírito Santo saísse da igreja, nós iríamos continuar fazendo os nossos cultos sem notar nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque nós estamos confundindo um Deus. Nós não temos discernido o Espírito de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, para você ser livre disso. Se não houver verdade bíblica, o Espírito de Deus não pode estar lá, ainda que você sinta o que você quiser sentir. Mas pastor, mas eu senti. O seu sentimento não vale nada, o meu sentimento não vale nada. Se o Espírito de Deus, se a verdade de Deus não estiver sendo exposta com fidelidade, o Espírito de Deus não tem parte com isso, porque a Bíblia o chama de o Espírito da verdade. E agora, pastor? Pois é, eu que te pergunto. Não, pastor, mas é uma interpretação. Interpretação bíblica é uma coisa, irmão. Heresia é outra, completamente diferente. Então preste atenção. Ele está dizendo assim: seja forte. O profeta chega para aquele povo e fala assim: olha, preste atenção. A obra de Deus precisa continuar. Seja forte. Por quê? Porque, primeiro, a presença de Deus está no meio de vocês. Seja forte porque Deus está no meio. Mas essas duas palavras têm significado bem maior do que a gente imagina para os judeus. Quando, durante as festas dos tabernáculos, o livro de Deuteronômio era lido para os judeus. E quando eles ouviam, eles se lembravam que 3 vezes Moisés disse a Josué e ao povo assim: ó, sejam fortes. Sejam fortes. Também se lembraram que em 3 ocasiões diferentes, Deus disse a Josué, quando estava no comando do povo, entrando na terra: Josué, sê forte. Eles também se lembravam que Davi, quando incumbiu Salomão da tarefa de construir o templo, em 3 ocasiões Davi virou para Salomão e falou assim: meu filho, seja forte. Logo, meu irmão, ser forte não é uma expressão vazia, mas é importante na história dos judeus. Ageu então chega nesse tempo, e por que a palavra é agora sejam fortes? Porque eles têm que reconstruir algo, mas eles estão pegando uma Jerusalém com um cenário de guerra. Talvez isso não faça sentido para nós hoje, mas se a gente for lá para a Palestina e falar, vamos reconstruir isso aqui, com a economia em colapso, com tudo devastado, com tudo destruído, eles precisam de uma palavra, e a palavra de Deus fala, sejam fortes. Ageu então vem dar uma injeção de ânimo, lembrando das palavras que Deus sempre falou ao seu povo em períodos de adversidade, em períodos de tribulação. Qual de vocês nunca pegou o texto de Josué, quando vocês estão passando dificuldade, e lê lá e marca e fala, ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Essa foi a palavra de Deus para esse povo, seja forte. A obra de Deus precisa avançar, a obra de Deus precisa ser feita. Só que o profeta Ageu não diz ao povo para ser forte de maneira solta, ele traz um fundamento sólido para essas palavras. Por que nós temos que ser forte? Ele está falando, seja forte, porque a presença de Deus está com vocês. Deus está com a sua igreja. Seja forte porque Deus é contigo. E nós muitas vezes pegamos isso como um jargão cristão. Nós não cremos nessa palavra, mas a palavra de Deus não muda, apesar de você crer ou não. Ele disse, sejam fortes. O próprio Deus diz isso. A promessa da presença de Deus foi o estímulo para Moisés, para Davi, para Salomão, para Josué. E preste atenção, meu irmão, a presença do Senhor no meio deles era a certeza de que Deus estava com eles e dava a eles ânimo para trabalhar. Às vezes a igreja perde o vigor.
Porque os olhos se distraem, eles se esquecem que quando eles se reúnem, 2 ou 3, Deus falou assim: eu vou estar com vocês, e nós ignoramos essa presença. Deus está no meio do seu povo, seja forte. A obra de Deus precisa avançar, seja forte. Mas preste atenção, meu irmão, nós cristãos hoje também podemos nos apropriar dessa mesma promessa. A Escritura vai dizer em Hebreus 13, 5, porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei e jamais vou te abandonar. Deus está falando comigo e com você hoje, preste atenção, retome o trabalho. Não, pastor, eu cheguei aí, mas eu preciso ficar assim, uns 2 anos só recebendo. A palavra de Deus é: seja forte e retome o trabalho. Coragem. Pastor, eu lá nos tempos antigos, na glória da primeira casa, como era bom, e eu me lembrava. Quando eu chegava na igreja mais cedo, eu não via a hora de chegar para abrir o culto, eu nem estava escalado. Coragem, meu irmão. Existe um reino para avançar. Eu ouvindo missionários, hoje eu ouvi mais um, fantástico. Eu vou trazer esse pastor aqui, pastor Kleber. Gostei demais dele, cara centrado, pastor Batista, educado, tem nada a ver comigo. E ele falando de daquele, eu falei: gente, a obra é muito grande. Eu voltei de lá do sertão olhando, falei: meu Deus, eu falei com ele assim hoje: pastor, eu tenho serviço para os próximos 20 anos aí, pode ser que eu tenha que passar para o meu sucessor. Essa palavra é para mim. É Deus falando comigo: seja forte. O reino tem que avançar. As pessoas precisam ouvir o evangelho. É Deus falando para mim: você não pode adoecer. Eu falei: tá bom, então eu vou cuidar. Marca os exames, Vinícius, trome exame, pastor. Acho que o coração vai mais uns 50 anos, dá para fazer muita coisa. Seja forte, meu irmão. Deus confiou em você um trabalho. Não tem ninguém que Deus não deu um dom. Ninguém da igreja. Ninguém pode chegar e falar assim: eu não tenho dom nenhum, pastor. Então você está falando que Deus está mentindo. Não, mas eu estou no meu tempo aqui, pastor. Então fica aí com seu tempo. Mas volta aqui. Preste atenção. Um missionário comprometido com a missão da África, chamado David Livingstone, por passar por várias tribulações, várias provações, foi atacado por leões. Um dia chegaram para ele e falaram assim: missionário, o que o mantém motivado, mesmo vivendo nessa vida precária, em situação precária, e ainda continua pregando, continua fazendo? Ele falou assim: a certeza e a convicção de que Cristo está comigo. A presença de Deus no meio do seu povo é que motiva o seu povo a avançar, meu irmão. Não tem nada que essa igreja possa te oferecer, senão a presença de Deus através do Santo Livro. Seja forte. Você não precisa que Deus cure você de artrite, artrose, trombose, câncer. Deus não precisa curar você para usar você. Deus precisa apenas que você tenha coragem, que você seja forte e que você trabalhe para o avanço do reino dele. Pastor, o que é que eu posso fazer para trabalhar para o avanço do reino? Chega mais cedo, arruma as cadeiras, limpa a igreja, faz alguma coisa. Você não sabe fazer nada, mas faz para o reino de Deus. Convida pessoas, visita pessoas, vai nos hospitais, leia a Bíblia para os seus parentes, faça algo para que o reino avance, mas saia desse estado de inércia, seja forte. Essa foi a palavra de Ageu para o povo. Coragem, seja forte e trabalhem. Trabalhem, porque a presença de Deus está no meio de vocês. Deus está no meio de vocês, ele está dizendo. Segunda coisa que ele disse, ele traz a memória do povo, a aliança que Deus tem com o seu povo. Verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não tenham medo.
A promessa da presença de Deus no meio do seu povo é garantida pela sua palavra, que é imutável. Ô irmão, Deus prometeu cuidar de sua casa. Ou você está com medo por quê? Seja forte que Deus está cuidando das coisas. Não pare de trabalhar porque Deus está cuidando de tudo. Não entenda uma coisa, meu irmão, Deus cuida dos seus. Ele só nos mandou obedecer e fazer a sua ordem, e obedecer a sua ordem e trabalhar no seu reino, e as outras coisas Ele acrescenta para nós. Ele prometeu para mim e para você, que Ele iria cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, da sua igreja, do seu povo, e que nada ia nos faltar, porque Ele é e sempre será o nosso pastor. Então seja forte e coragem para trabalhar, seja fiel, Deus está cuidando de nós. E aí preste atenção, Deus então fala a segunda coisa, fala assim: olha, preste atenção à minha aliança com vocês, por causa da aliança que eu fiz com vocês. Não tenham medo, porque eu estou no meio de vocês, o meu espírito habita em vocês. Quando o tabernáculo foi consagrado por Moisés, a presença de Deus se mudou para lá. Êxodo 40, porque o Senhor havia prometido habitar no meio do povo. Meu irmão, Deus é fiel em sua promessa e sua aliança. Deus é fiel naquilo que Ele prometeu, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mesmo e quando nós lhe desobedecemos, Deus nos corrige. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa e nos restaura. Quando nós estamos desencorajados, Ele nos traz ânimo. Quando as nossas mãos ficam frouxas, Ele nos capacita a fazer a sua obra, porque o próprio Deus é quem nos fortalece. O Deus triuno está em você, está na sua igreja, está no meio do seu povo. Um comentarista bíblico vai dizer o seguinte: as promessas do Evangelho são seladas para nós pela palavra do Pai, pelo sangue do Filho e pelo testemunho e poder do Espírito Santo. As promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é garantida para nós pela palavra do Pai, pelo sangue do Filho e pelo testemunho e poder do Espírito Santo. Ele está dizendo a este povo o seguinte: olha, não tenha medo, porque o meu Espírito, o Espírito da promessa, está com vocês. Então prossigam, continuem trabalhando. O Espírito Santo é a fonte de todo poder. A obra de Deus seria feita aqui agora com esse povo, com a presença e o auxílio do Espírito Santo. E é nesse contexto aqui que o profeta Zacarias vira para o povo e fala o seguinte: essa é a palavra de Deus a você, Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Meu irmão, a obra de Deus só pode ter efeito se a pessoa estiver cheia da presença do Espírito de Deus. Nada me emociona mais nessa igreja quando eu vejo o ministério de louvor cantar canções igual essa, que eu sei que a igreja inteira está cantando a respeito de Jesus, porque Ele é o esplendor dessa glória, Ele é a glória de Deus. Não se faz missões sem a presença do Espírito de Deus. Não se faz missões com boas ações, com boa intenção. Só se faz pelo poder do Espírito de Deus. Todos os avanços missionários, todos os avanços da igreja foram feitos por uma igreja e por homens cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus. Deus está falando com esse povo assim: não tenha medo, tenham coragem, porque o meu Espírito está no meio de vocês. Vocês podem avançar, o reino pode avançar, a obra pode continuar e pode ser concluída essa obra, porque a minha presença
presença e o meu Espírito está no meio de vocês. E a palavra para você e para mim nessa noite é: meu irmão, não pare. Você pode avançar, você pode continuar. A obra vai avançar, o reino vai avançar. As pessoas ouvirão a respeito do Evangelho, o sertão ouvirá o Evangelho, porque o Espírito de Deus está no meio da sua igreja. É isso que ele lembra ao povo. Seja forte, prossiga. Terceiro, ele também lembra da promessa de Deus. Verso 6 e verso 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas. De todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção aqui, nessa parte. É muito importante sua atenção. Dotado de discernimento profético aqui, Ageu olha para o futuro agora. Ageu, ele ministra, ele traz a ideia desse futuro, trazendo a menção de que Cristo viria. O Filho de Deus viria, ministraria no templo e traria a glória de Deus àquele lugar. Ageu volta os seus olhos para o futuro, ainda mais distante quando ele cita isso aqui. Por quê? Porque quando ele fala do que os tempos se abalariam, as nações se abalariam, ele está falando assim: olha, vai chegar um tempo em que eu vou abalar as nações, os reinos vão ficar abalados, o mundo será abalado e o Filho do Homem voltará. Ele está fazendo menção aqui a um futuro, incluindo não somente a primeira vinda, mas também a segunda vinda do reino messiânico. O que Ageu está falando? O escritor aos Hebreus, ele escreve isso em Hebreus capítulo 12, verso 26 a 29, ele diz assim: aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Preste atenção. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deixa eu te explicar aqui. Se você entender isso, que você entendeu o sermão todinho. Ele está dizendo o seguinte: Ageu olha para o povo, encoraja o povo e diz o seguinte: olha, quem está no controle, no governo, não é Ciro, o rei persa. Não são os poderosos desse tempo. Quem está no controle é o Deus vivo. E ele faz uma promessa. Ele promete que vai abalar os céus e a terra, antes da vinda do Filho do Homem. Então o Filho do Homem se manifestará. Ele está dizendo: o Senhor mesmo irá sacudir esses impérios, e todos que haveriam de surgir, os reinos do mundo entrariam em colapso. Mas ele está dizendo assim: mas o reino de Cristo vai ser inabalável. Quando todos os reinos entrarem em colapso, a igreja permanece inabalável. Quando todas as nações e religiões entrarem em colapso, o reino de Cristo, a igreja de Cristo, por isso que ele está dizendo o seguinte: olha, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está dizendo assim para o povo: olha, vocês estão vendo a fragilidade de vocês estão vendo a pobreza desse segundo templo, mas o que vocês não sabem
é que a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque a glória de Cristo não consiste em obras feitas por mãos humanas. Os reinos serão abalados e Cristo aparecerá, e a glória de Deus será revelada, e o seu reino será estabelecido. Por isso que ele está dizendo o seguinte: vai ser retirado as coisas que são abaladas e vai permanecer só a igreja. É disso que se trata o encorajamento de Ageu. Ele está dizendo, por isso sejam corajosos. Por quê? Porque a promessa é que vocês não serão abalados. Quando todos os reinos do mundo, porque quem controla o universo não são os poderosos da terra, é o Deus vivo que está no trono. É isso que Ageu está falando para o povo. Estou terminando. Mas ele avança e diz o verso 9 que todo mundo gosta. Volta lá para Ageu. Ele diz assim: a glória da segunda casa, não é assim? Será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo o seguinte: o próprio Senhor da glória. Esse foi o templo. Apesar que, historicamente dizendo, fala que Herodes reconstruiu esse templo, fez uma reforma nele. Mas, em essência, esse foi o templo que Jesus entrou quando ele chegou em Jerusalém. Assentou-se na cadeira de Moisés. Pegou o rolo da profecia de Isaías e começou a falar a respeito de si mesmo. Foi nesse templo, nesse lugar, que Jesus falou: preste atenção, eu posso e vou destruir esse templo, e 3 dias eu vou restaurar ele. E eles falaram: como assim? Os nossos pais demoraram anos para construir isso, e esse homem chega agora fazendo menção da profecia, de que ele vai reconstruir esse templo em 3 dias. Mas preste atenção, o próprio Senhor da glória entraria nessa casa, daria a essa casa um novo significado a ela, porque o seu corpo oferecido na cruz seria o santuário que seria destruído para ser reconstruído pelo poder da ressurreição, e então o santuário do Deus vivo passaria a ser a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário, é a morada do Altíssimo? Então, quando o profeta faz menção da glória da segunda casa, ele está dizendo tão somente o seguinte: a igreja recebe maior glória do que esse templo, porque a igreja agora é o templo que o Senhor ressuscitou consigo, restaurou consigo na sua morte e ressurreição. E ele passa agora a habitar no meio do seu povo. Por que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira? Primeiro, porque o Pai habita na igreja. João capítulo 14, verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Segundo, porque o Deus Filho habita na igreja. Hebreus capítulo 3, verso 6, mas Cristo, como Filho sobre sua própria casa, o qual a casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Terceiro, o Espírito Santo habita na igreja. 2 Timóteo capítulo 1, verso 14, guarda este bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que mensagem confortadora! Mas ao mesmo tempo, que mensagem confrontadora. Saber que nós somos mais do que pele, carne, osso, nervos, músculos. Saber que a própria divindade habita em nós. Que o Pai aprove, o Pai, o Criador, habitar no meio da sua igreja, do seu povo.
que enviou o seu Filho. A Bíblia diz que ele se faz carne e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo vem habitar entre nós, ele faz tenda, ele faz morada no meio do seu povo. Aquela promessa do Antigo Testamento se cumpre em Cristo Jesus, quando Deus prometeu: faço o tabernáculo, Moisés, e eu habitarei no meio do povo. Agora não precisa de tabernáculos feitos por mãos humanas, o próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós, e a presença dele está entre nós. E quando ele é assunto aos seus, ele fala: mas eu vou enviar mais um, o Espírito Santo da verdade também habitará no meio de vocês. É por isso que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. É por isso que nós temos que ter coragem para pregar o Evangelho. É por isso, meu irmão, que não interessa o tamanho do desafio que nós temos pela frente, da evangelização do sertão. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou mudar isso. Não tente me mudar. Essa igreja já sabe disso. Não tente vir com propostas. Pastor, nós temos que crescer a igreja local. Não tente vir com ideias para a gente crescer essa igreja. Traga ideias de como eu vou plantar uma igreja aos meus irmãos sertanejos que precisam do Evangelho. Traga uma ideia de como nós vamos avançar o reino de Deus e pregar o Evangelho àqueles que não ouviram ainda. Não tente me fazer gastar os recursos dessa igreja com luxos para nós. Enquanto nós temos mais de 6 mil, Rebeca, etnias, povos, 6 mil povos que não ouviram o Evangelho. Nós precisamos ter coragem para avançar. A obra de Deus precisa ser feita. Nós precisamos fazer enquanto é dia. Nós precisamos de coragem, meu irmão. Você precisa ter coragem e entender que os recursos que Deus tem nos dado são para o avanço do Evangelho e do reino. Não é para sustentar orgulho bobo de pastor. Minha igreja é a maior da cidade. Quantas pessoas estão vindo a Cristo? O quanto nós estamos dispondo para o Evangelho, o quanto nós estamos dedicando os nossos devocionais, as nossas orações, os nossos recursos, para que aqueles que nunca ouviram a respeito de Cristo, nosso Senhor, ouçam esse Evangelho. O quanto nós temos dedicado os nossos pensamentos, os nossos recursos, o nosso vigor, a nossa força, para que todos ouçam a respeito de Cristo, e Ele, enfim, venha nos ares e nos leve para sempre com Ele. Coragem, meu irmão. Deixa a mesmice, deixa a preguiça, deixa essas coisas de lado. Seja forte, Deus está com você. Para de querer ter essa palavra só para seus benefícios. Deus está comigo, pastor, amanhã eu vou pisar serpentes e escorpiões. Amanhã eu saio ganhando tudo. Não, irmão. Todas as vezes que Deus falou com o povo, seja forte, Ele está falando assim: eu tenho algo para fazer. Josué, existe esse rio para atravessar. Passa ele, Josué. Senhor, as muralhas de Jericó são grandes demais. Seja forte e corajoso, Josué. Eu estou com vocês. Meu irmão, Deus está conosco. Deus está com você. Isso quer dizer que não tem porta, não tem barreira, não tem dificuldades, não tem empecilhos, não tem nada que possa impedir. Ele está dizendo assim: se eu agir, ninguém pode impedir. Sejam fortes e avancem. Trabalhem. Se dediquem a essa obra. E último, ele fala da provisão de Deus, verso 8. Olha aí. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você não sabe como é que isso foi consolador para mim, menino.
Por quê, pastor? Ah, meu filho, é porque você não está levantando dados igual eu estou. O tanto que custa. Porque eu não estou falando de mandar cesta básica, não, filho. O que Deus está falando para esse povo aqui? Preste atenção. Por fim, o Senhor então garante a esse povo que, apesar da economia fraca, da falta de recursos do povo, Ele era poderoso para prover todas as coisas. Sabe o que isso me ensina? Que o problema da obra de Deus não é falta de recursos, é falta de fé. Que o problema da obra de Deus não é falta de dinheiro, é falta de visão. Que o problema da obra não é falta de ouro, mas é falta de obediência. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu filho, você que já foi numa maioria das igrejas de Maceió. Aonde na Bíblia está mandando eu colocar um telão de 100 mil reais aqui? Aonde na Bíblia está mandando eu colocar sei lá, pensa numa coisa bem luxuosa aí, um negócio assim, uma comunicação visual extraordinária, um trem de outro mundo. Aonde na Bíblia Deus está mandando eu gastar os recursos que é dele, para poder falar assim, não, pastor, é o seguinte, sou pastor, eu só pastorei essa igreja lá, sempre dá 50 mil de salário. Aonde na Bíblia Deus está mandando eu pegar o santo dinheiro de Deus, porque Ele é que é o dono da prata e do ouro, para alimentar a vaidade de crente que chega e fala, a nossa igreja é a mais bonita da cidade. Aonde? Você que é pastor que está me ouvindo, aonde, meu filho? Pronto, você já não gosta de mim, bota mais um na lista. A palavra de Deus vai dizer que os recursos que Deus traz ao seu povo e que Ele provê para o seu povo é para que o reino dele avance. E o reino dele não é comida nem bebida. O reino dele não é coisa material. O reino dele não são coisas palpáveis pelos homens. Logo, os recursos que Deus tem trazido para nós tem que ser investido naquilo que Deus ama, que são pessoas. Elas precisam ouvir o Evangelho. Mas o Senhor vira para esse povo e diz o seguinte: o profeta Ageu está lembrando que Deus não depende do povo, que Deus não depende de ninguém para a provisão dos seus recursos. Deus não depende de ninguém, porque ele disse o seguinte: eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, toda a riqueza do mundo pertence a mim. O Senhor está dizendo, Deus é o provedor da sua própria causa. E diz um dos missionários que eu mais gosto, que a obra de Deus, feito da maneira de Deus, sempre terá os recursos de Deus. Não vai faltar recurso. Deus vai avançar a sua obra. As pessoas ouvirão que existe um Senhor. O mundo saberá que ele precisa se arrepender dos seus pecados. A pergunta é se você vai ter coragem e vai estar disposto o suficiente para trabalhar nessa obra que Deus está fazendo. Deus está chamando a sua igreja e falando: eu estou com vocês. A minha presença está no meio de vocês.
O meu espírito habita no meio de vocês. Eu tenho uma promessa que eu fiz ao meu povo, de ser o Deus deles, e eles serão o meu povo, e a minha provisão virá para vocês. Então, coragem, sejam fortes e trabalhem. A pergunta é se você vai trabalhar, se nós vamos trabalhar para o avanço do reino. Se você vai ter o privilégio de ver pessoas olhar para você e com lágrimas nos olhos falar: por favor, eu preciso desse Jesus que você tem, eu preciso desse Deus. Meu irmão, coragem, seja forte. Deus está nos chamando para isso. Aos mais velhos, acorde. Quem disse que é para você afrouxar as mãos? Quem disse que é para você deixar a obra?